Estamos começando mais um episódio do Pod Bari. Estamos eu, minha amiga Karina e Ana Karina, nós três, como sempre, para apresentar para vocês, talvez, uma parceria nova que pode ser uma solução na dieta do pós-operatório, hein, gente? Para falar de dieta, ninguém melhor do que a Cíntia, né? Todo mundo conhece a Cíntia nutricionista, Cíntia Taglieri. A Cia trabalha com bariátrica há mais de 20 anos, tem muita experiência e vai ajudar a gente a fazer melhor uso desse nosso parceiro que é a Galifresh. Conta pra gente, Cia, essa novidade, o que você tá achando? Olha, isso aqui é uma estratégia muito interessante, não só no processo da dieta mais pastosa, mas para a vida. Não só do paciente operado, mas para nossa no dia a dia. Por quê? São papinhas de fruta, tem vários tamanhos, então tem o tamanho maior, que tem mais ou menos 70 calorias, e a menorzinha vai ter mais ou menos umas 40, 45, dependendo do sabor. E isso você não precisa guardar em geladeira. Tem 2 ingredientes que são as frutas misturadinhas e você pode deixar na sua bolsa. Então, levar num lanche, pegar um iogurte e misturar. E pensando num lanche super proteico aqui com uma fruta junto. Então, assim, é uma estratégia muito bacana pra gente ter no dia a dia. Que legal. E pensando nessa questão, né, do pós-operatório da cirurgia bariátrica, porque realmente um dos grandes desafios da bariátrica é realmente a questão da evolução da dieta, né? Então, o paciente que ele faz a bariátrica, ele tem que fazer uso de uma dieta líquida no começo, pastosa, para depois de algumas semanas evoluir para uma dieta geral. E aí eu acho que cabe a primeira pergunta quando a gente fala de evolução de dieta, que é: afinal de contas, existe um protocolo, né? Porque a gente cada um fala uma coisa, né? Fala uma coisa. E por que não existe protocolo? Ou se existe ou não existe? Como que isso funciona na prática aqui no Brasil? Então, existe um consenso, né? Uma média que a gente tem aí de tempos de cada etapa da dieta. Mas isso é determinado muito pela nutricionista e pela própria equipe médica, né? Então, vai variar em líquido entre 15 a 20 dias. E depois faz a progressão do pastoso, a dieta branda, até chegar em dieta geral. Né? E isso é muito importante de ser feito. E eu acho que o mais importante da gente falar com essas redes sociais, grupos, enfim, é que não tem certo ou errado. Se são 15 dias de líquido em uma equipe e 20 no outro, é a equipe que você escolheu. Então, o mais importante é você seguir esse protocolo que foi te passado. Não fazer aquela troca. Ah, mas a minha amiga usou tal produto nessa semana, e aí eu vou usar, e vai montando a sua própria dieta. Então, assim, escolher uma equipe, escolher a nutricionista, segue o que foi falado. E por que é importante essa transição, né? Porque eu acho que muitas pessoas acham que a gente está fazendo dieta líquida para emagrecer, né? E não é o nosso objetivo. Então, para que todo mundo saiba a importância, acho que quando você sabe o porquê, fica mais fácil seguir mesmo uma fase que é mais desafiadora, que são os primeiros 15 dias, né? Exato. Por que tá lá essa dieta líquida? Então, muitos dos pacientes, quando a gente explica sobre a dieta, eles assustam, né? E aí, a primeira coisa que eu falo não é uma dieta para você emagrecer, embora isso venha como uma consequência, mas é uma dieta para recuperação da sua cirurgia, para evitar fístula, para deixar esse estômago quietinho, para hidratar esse paciente, que ele recupere desse processo cirúrgico que foi feito. Então, por isso é importante fazer a dieta líquida. Eu costumo falar que na cirurgia bariátrica a gente luta para não existir repouso físico. Mas a dieta líquida é um repouso gástrico. Exatamente. Né? Então, quando eu deixo aquela área que está inflamada, que está recém-costura do estômago com o intestino, ela vai estar praticamente em repouso, né? Sim. Para que justamente quando entra a dieta mais pastosa, é um momento que o processo inflamatório que tem lá o pico nos 15º dia já começou a melhorar, e isso facilita a aceitação do paciente, né? E talvez uma coisa que a gente possa falar também para quem está nos assistindo, que é muitos receios e medos, acho que a Cíntia deve ver muito mais isso do que a gente nas consultas da nutricionista, que é o medo que as pessoas têm da dieta líquida, achando, gente, você vai me dar só esse copinho para tomar tantos minutos, tal, eu vou morrer de fome. E como é que eu vou fazer? Eu vou passar muita fome. E o que a gente vê no pós-operatório, na realidade, é muitas vezes o oposto, né? Exatamente. Cíntia? Então, assim, um dos medos do paciente fala, meu Deus, mas eu como tudo e vou sair tomando um copinho de café a cada 20 minutos, com isotônico, água de coco, aquela dieta bem ralinha. E aí, a ideia que a gente sempre vai ter é, eu vou sentir fome. E eu falo sempre pro paciente, existe uma coisa que é a fome do estômago, a fome fisiológica e a vontade de comer. Né? Então, assim, a fome não vem na dieta líquida. É tranquilo, vai dar certo. Até o contrário, a gente tem que forçar o paciente a fazer a dieta direitinho para que ele não desidrate, né? Mas vem a vontade de comer muitas vezes, aquela vontade do mastigar. Então, eu sempre falo, tem que entender que há um momento que não pode.
E como você comentou, né, Ana? A dieta é interessante para o estômago ficar de repouso, mas o paciente não fica de repouso. Então ele fala, mas eu tô também, por que eu preciso fazer esse líquido? Né? Quando era cirurgia aberta, a gente tinha aquele corte, tinha mais receio. Hoje ele fala, mas eu tô bem, por que eu não posso evoluir a dieta? Porque dentro tá tudo mexido. Exatamente. Eu sempre falo também pro paciente, uma coisa que eu falo, acho que todo dia, né? Quando a gente fala de operar, de seguir o plano alimentar, o seguir o plano alimentar não é só não comer o que tem vontade ou não comer o que tem hábito, é comer o que tá no plano alimentar. Exato. É tomar o líquido, é evoluir pro pastoso, né? Seguir a ordem da evolução da dieta, né? Claro. E você falou do líquido, e qual seria, assim, pra esclarecer? Porque às vezes as pessoas ficam só na dieta líquida, né? Ai, meu Deus, dieta líquida, e depois, né? Você sabe que tem uma evolução? Tem. Esse dia que eu atendi uma paciente, ela mandou mensagem, eu tinha evoluído ela pra pastosa já, e ela falou que tava com dificuldade de comer, porque pesava um pouquinho mais, e ela falou assim, você deve estar fazendo alguma coisa errada, porque a minha tia operou e ela ficou 30 dias no líquido, por que eu já tô no pastoso? Ela me falou isso, verdade. Assim que ela me falou isso, essa semana no consultório, aí ela falou, Karina, sabe uma coisa que eu falei pra ela? Eu tinha minha vontade, ela falou, então fica no líquido mais 30, ué. Todo mundo quer sair. Quando ela saiu, ela quer voltar. Eu falei assim, olha, primeiro que eu não sei quanto tempo faz que essa pessoa operou, porque realmente lá atrás eu também dava 30 dias de dieta líquida. Hoje a gente já sabe que não tem mais essa necessidade, dá pra evoluir rápido. E eu nunca vi ninguém reclamar que eu evoluí a dieta rápido. E eu não sei se vocês têm a percepção, mas estar com uma nutricionista especializada em cirurgia bariátrica é diferente de estar com uma nutricionista que de vez em quando faz. Há anos já, ele já deve ter uns 5, 6 anos. Um paciente ia fazer cirurgia e ele preferiu ter um acompanhamento externo. Até porque essa nutricionista ia até a casa dele e atendia ele em casa e ele achou que isso era uma vantagem para a qualidade de vida que ele tinha. Na véspera da cirurgia, ele me manda a dieta da nutricionista. Porque quando o paciente está acompanhando fora da equipe, eu peço para ver a dieta. Porque de repente, né, vai que... Vai saber. Cara, eu nunca vou me esquecer. 50 ml de 3 em 3 horas. Meu Deus. É um paciente com MC de 48 que ficaria com 650 ml no dia. Ninguém. No dia. Então, assim, tomar cuidado, porque às vezes, deixou 30 dias, mas às vezes não é uma nutricionista especializada, tá com mais receio. No meu consultório mesmo, às vezes eu tenho que sair e falar, meninas, podem evoluir. Porque a gente sabe como foi a cirurgia. Exato. Né? Você sabe o que você fez. Então, tem um paciente que você tá mais tranquila. E que você sabe que se ele tá indo bem, 2 dias pra cá, 2 dias pra lá, então tem que ser uma coisa muito individualizada, né? Por isso tem que ter uma nutricionista pra chamar de sua. E o atualizado é a dieta evoluir um pouquinho melhor, né? As tecnologias que a gente usa na cirurgia, a expertise que a gente tem hoje, o tempo de cirurgia, tudo isso contribui para esse pós-operatório mais abreviado, mais seguro, acompanhado. E também, quando você pega uma nutricionista especialista em bariátrica, a gente vê muito também da questão da individualidade de cada paciente. Sim. Então, a gente faz muito isso, né, no consultório. Então, às vezes uma paciente, como você falou, que está indo muito bem no pós-operatório, ela vai lá no primeiro retorno da bariátrica, ela está ótima, ela está sentando bem a dieta. Poxa, por que não, às vezes, adiantar um pouquinho a dieta pastosa uma semana? Tá bem. Ou até o contrário. Talvez uma pessoa que está na dieta líquida e fala, doutora, que é super comum, né? Não aguento mais olhar pra cara d'água de coco. Exato. Tô nauseada. Aí eu falo assim, você tá nauseado ou você não aguenta mais olhar pro Gatorade? Ela, ai, doutora, esse Gatorade nem me fala esse nome, pelo amor de Deus. Então, seu paciente que tá bem, já tem certos dias de cirurgia, já tá lá pra frente, tá sem dor, tá sem nada, e ela só não aguenta mais tomar o Gatorade, conversa com a Nutri. Exato. E talvez seja uma sugestão de antecipar um pouquinho também, ou trazer, que a Cíntia faz muito às vezes em pós-operatórios precoces, trazer algumas ferramentas para ajudar aquele paciente que tá com mais dificuldade na dieta líquida, né? Tem várias, você tem até um e-book disso, né? Tem até um curso dela, da dieta líquida, de tanto, pra você ver quantas coisas que dá para trazer sobre isso, né? Sim. E assim, tem o protocolo, que é uma orientação geral, a gente precisa de uma base, um norte para mas o que eu vejo que a Cíntia faz muito é individualizar. E você, como é que você tá? Tá escrito aqui no papel tal coisa. Mas a partir de agora, para você, a gente vai fazer de tal forma, de tal maneira. E precisa ter um protocolo, né? Precisa. Imagina, olha o que a Ana recebeu. Uma coisa que eu falo pro paciente, assim, no primeiro momento da dieta líquida, os primeiros 10, 15 dias, gente, não dá para brincar muito com a dieta. Então, assim, é um padrão? É um padrão. Tem gente que fala, mas é a mesma dieta? Sim, porque a gente dá todas as opções de líquido que você tem para aquele período. O que você gosta, você usa e vai trocando. E eu sempre falo, se não está na lista, não arrisca.
Exato. Até rima, hein? Então. Fala de ó o corte. Não tá na lista, não arrisca. Se não tá na lista, não arrisca. Isso aí tem que ser um stories, né? Nossa, Cíntia, novo bordão. Tá vendo? Eu já fiz um stories falando sobre isso. Segunda-feira eu vou começar a usar isso no consultório. Gente, então assim, na primeira semana, por que a gente só põe isotônico, água de coco, chá e o caldinho? Porque se eu der um suco, se eu der um leite, vai fermentar mais, vai dar cólica, vai dar diarreia. Então, assim, tudo tem lógica daquela dieta ser montada daquele jeito. Então, assim, pode parecer chato, mas é importante. E lembrar, não vai ser assim para sempre. E eu acho que também tem o outro viés, que é a pessoa que está confortável na dieta líquida, porque cá entre nós, ninguém vomita, ninguém perde tempo tomando muito líquido. É o lado bom. Lá, minha vida. Aí, de repente, transiciona para a dieta pastosa, principalmente da pastosa para branda. Aí cai no colo do paciente a necessidade da mastigação. Exato. De realmente ter um tempo grande para o almoço, um tempo grande para o jantar, e ele tá sem fome nenhuma por conta da cirurgia, ele quer ficar na dieta pastosa forever, né? Exato, isso acontece. Então, muito. Quando faz a progressão da dieta e chega na dieta geral, eu falo, tá escrito na dieta, não acomodar no que vai fácil. Exato. Porque tá no líquido, quer evoluir. Aí chega lá na dieta geral, vou fazer uma sopinha que é melhor, fazer só um purê, desce fácil. Exatamente. Então, assim, é importante fazer essa progressão da dieta. Eu acho que a ideia é entender que a dieta do pós-operatório imediato, ele é um mal necessário. Porque é algo que naqueles primeiros 15, 20 dias, a gente não consegue bater meta de nada. Não. A única meta que a gente tenta manter é a hidratação. Exatamente. Porque o resto, proteína, não tem nada. Não, é o mínimo do mínimo. É o mínimo. Então, alguém que mantém aquilo por comodidade deve evoluir com déficit nutricional de macronutriente e micronutrientes sem nenhuma dúvida, né? Então, ter essa consciência, precisa andar. Eu peguei uma paciente essa semana que ela faz 15 dias de cirurgia. Passou com outra nutri de outra equipe e me mandou mensagem que ela queria passar comigo e tal. E ela falou assim, não, porque eu não tô batendo a minha meta proteica. Aí eu pensei, gente, mas na dieta líquida ninguém vai bater. Nem ela, nem o torcedor do Palmeiras e Corinthians juntas, eu falei, não, né? Tá tudo bem. Eu tô em dieta geral, nem bariátrica, que eu sou e não bato minha meta. Exato, imagina no líquido. Eu falei, bate meta de hidratação. Esse é o foco agora, depois a gente conversa, né? Exato. E um ponto que eu acho importante a gente falar, quando a gente diminui o tempo do líquido, e às vezes o paciente pode achar, vou fazer menos tempo de líquido, eu vou emagrecer menos. Pelo contrário. Né? Então, qual é a qualidade desse emagrecimento? Então, a gente já sabe que a progressão da dieta mais rápida faz com que um emagrecimento mais saudável, menos perda de massa muscular, óssea. Então, isso é importante E a gente tem uma vida de pré-operatório desse mesmo indivíduo mostrando que dietas restritivas ao extremo não contribuem e só pioram a adaptação metabólica. Exato. Então, de fato, quanto mais rápido houver dentro de um protocolo adequado e aceitação, evolução da dieta, mais você está salvando perda muscular. Exatamente. Mais você está facilitando o processo de emagrecimento, né? Essa que é a grande verdade. E você falou, né, Ana, dessa questão de que durante a dieta líquida, por mais que existam desafios, mas a aceitação da dieta, até que, como você falou, desce bem. Tô engolindo, vai que vai. Ela é monótona, mas ela vai super bem. E aí, eu acho que daí a gente pode falar um pouco sobre quando passa, então, da líquida para pastosa. Quais seriam os desafios e os porquês desses desafios para os pacientes? A consulta mais esperada dos pacientes é essa comigo, né? Então, eles já chegam assim, pode passar com a físio, com a psico, mas a hora que passa comigo, tudo melhora. A primeira coisa que o paciente tem é um medo. E até eu falo, o medo protege na dieta líquida, mas ele não protege quando a gente tem que fazer evolução de dieta. Às vezes até atrapalha. Atrapalha, porque daí você vai olhar para aquilo com medo, já vai comer com medo, vai passar mal. Né? Então, o importante é fazer, por exemplo, uma fase pastosa, para você entender que essa mudança de consistência já pesa mais nesse seu estômago que está menor. Então, até o paciente fala, já quero comer. Tá, mas a chance de você entrar lá é muito grande se você sair de um líquido e começar a comer. Porque você não entendeu como está esse estômago. Então, a transição da dieta serve exatamente para cabeça, mastigação, entender como é que esse estômago tá. Na verdade, vai ser um renascimento nesse sentido, né? Você tem que aprender o que é saciedade, quando eu tô cheio. Como mastigar. No começo a gente não sabe, né? O paciente, bom, será que
será que eu consigo dar a próxima colherada? Será que eu tenho que parar agora? Porque como a sensação de saciedade é quase contínua, porque está muito bombardeado de hormônio gastrointestinal, é um reaprender mesmo, né? Então também ser acolhedor consigo mesmo, de saber que, ok, pode ter um tropeço. Sim. É uma fase que é esperado que de vez em quando eu posso ter um entalozinho. Se acontecer um vômito, tá ok, nada de errado aconteceu, mas não voltar atrás porque isso aconteceu. Entender, bom, por que aconteceu? Ou não mastiguei, ou comi um pouco mais do que deveria naquele momento. Essa reflexão é importante. Talvez uma boa sugestão, e até que a gente aprende a conversar com os pacientes, como você disse, é um reaprendizado alimentar. Então, é igual um bebezinho que está aprendendo a comer, né? Depois dos 6 meses. Você pode dar uma fruta lá, amassadinha para ele. Ele pode vomitar metade da fruta. Tá bom, mas eu vou desistir daquela fruta? Não. No outro dia, depois, eu vou insistir novamente, e até ele vai gostar e vai acabar aceitando, né? Então, é a questão do aprender. Quanto comer, como comer. E é engraçado até, Cintia, às vezes eu tenho pacientes que me ligam e falam: ai, doutora, fui comer, nem vou lembrar aqui, gente, mas são coisinhas muito de dia a dia, assim, que tava na dieta que a Nutri passou. Nossa, doutora, entalou, passei mal, vomitei, foi um horror, meu Deus, quando eu tomava na líquida isso não acontecia. E agora, tá tudo bem? Será que meus pontos vão estourar? Aí eu fico, mas você tá bem? Não, agora eu já tô ótima. Eu falo, menina, então para, não vai estourar nada, já passou, né, esse período. Aí ela fala, mas sabe, doutora, eu tô aqui pensando. Aconteceu porque eu tava comendo, olhando o meu filho comer. E eu tava mais preocupada vendo se ele tava comendo o pratinho dele com a minha comida, porque eu nunca olhei o que eu como. Então, como realmente é um aprendizado, né? E eu fico pensando por mim, eu como muito rápido. A gente come no automático. Né? Então, a gente come no automático, né? Quando a gente vê... E eu que almoço muito fora com a Cíntia, né? Ela fica brigando comigo. Porque, realmente, eu saio pra almoçar, eu sou a primeira a acabar o prato. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu saio pra almoçar com mais pessoas, eu tento ficar olhando pros pratos pra eu não ser a última, pra não ser a primeira, pelo menos a segunda. Mas tem que fazer calma, né? A gente tem que pensar, eu sempre falo de uma forma brincando com os pacientes. Você tá nascendo de novo para comer e ninguém nunca, sua mãe nunca falou, come devagar, filho. Para de enrolar com essa comida. Exato. Termina esse prato rápido. Come até o fim. Come até o fim. Então, assim, isso vem da gente. Então, desde criança, eu sou ensinada que eu tenho que comer rápido. Não que eu tenho que mastigar bem, triturar bem os alimentos. E esse paciente com 30, 40 anos vai fazer a cirurgia, ele tá acostumado com isso. Aí ele começa na fase do colégio, faculdade, trabalho. A gente vai engolindo as coisas. E até porque se eu almoçar em 10 minutos, vai entrar. O meu estômago é grande, ele armazena, ele dissolve tudo aquilo e passa lá para baixo. Quando eu tenho o estômago operado, eu tenho o estômago muito pequeno. Então, o comer devagar e mastigar bem é essencial. Só que, além de um estômago pequeno, eu tenho anos de um hábito. Exato. Né? Eu tenho então, um paciente, Cíntia, exatamente como você falou, ele tem agora um ano de cirurgia. Talvez um pouquinho menos. Passou comigo há 2 semanas atrás, sleeve. E a mulher dele até entrou em uma telechamada junto. Quando a mulher pede pra entrar... Ixi, aí vai vir história. Eu já sei que vai vir. Né? Não, né? Já sei que lá vem história. Aí ele chegou. Verdade sai. E ele é uma família muito fofa. Aí ele fez assim, você se incomoda de eu chamar a Mar? Porque ela quer participar da consulta. Eu falei, ixi, Maria, deu ruim. E ele tava vomitando várias vezes na semana. Pensei, nossa, mas será que torceu esse sleeve? Aí eu falei assim, Adriano, 2 possibilidades. Você tá mastigando muito rápido. Sim. Aí ele fez assim, de jeito nenhum, Ana. Aí eu falei, olha, eu concordo que você tá falando a verdade, porque você tá comparando como você fazia. Sim. Tenho certeza que tá mais devagar, mas não porque a cirurgia precisa. Vou te dar todos os exames, mas você vai se comprometer. O próximo mês, você vai mastigar, só pensando na mastigação. Me mandou uma mensagem, faz 15 dias isso, nessa semana. Não tive mais nenhum episódio de vômito. Preciso fazer os exames? Eu falei, não, né? Deixa pra lá. Talvez o grande objetivo da dieta pastosa seja a adaptação da dieta, né? Porque muitos pacientes podem talvez ligar pra gente, ligar pro médico, ou ligar pra Nutri, falar que tá vomitando, que não tá se sentindo bem. E o que eu converso com os pacientes, eu falo, olha, a grande maioria dos pacientes é uma adaptação, comer devagar, prestar atenção no que está comendo, o líquido descer é mais fácil. O que você passou mal com o quê? Com tal coisa. Então, hoje tentar outra, depois você volta. É um aprendizado, tem que ter calma, né? Calma e paciência. Igual a gente faz com o bebê, né? Você oferece o mesmo alimento no mínimo 10 vezes para dizer se ele gosta ou não.
né? Tem essa Ai, mas teoria. também é uma tristeza, né? Por exemplo, eu odeio beterraba. Minha mãe me dá beterraba há 10 anos. Eu adoro também. Ai, gente. Olha, eu tô pensando por Assim, mim. Você tá criando seu paladar, mas... Tá definindo isso. O paciente que falar pra Karina, passei mal com beterraba, ela falar, Não, mais ok, come, não concordo com você. precisa. Mas, ó, tô lembrando uma coisa engraçada, né? Eu vou falar uma coisa que eu deixar aqui, faço, tá? Que é, na dieta líquida, tá? Por exemplo, eu vou passar a visita lá no primeiro dia, no hospital, sabe? Aí eu vou lá pra dar alta, tal, e aí, você tá bem? Ai, tô, nananã, tô ótima, tal, tal. Tá tomando líquido? Ai, tô. Ai, doutora, mas ó... Vomitei uma vez. É? Por quê? Ai, tomei esse chá, por exemplo, tá? Tomei o chá e vomitei. Não é esquisito, né? Pô, tomou tudo, não vomitou, com o chá vomitou? Aí agora eu tô esperta, porque eu já aprendi. Aí eu viro pra pessoa e falo, mas você gosta de chá? Gente. Aí a pessoa, então, doutor, eu odeio chá. Aí eu falo, mas por que você tá tomando chá, gente? Então desiste do chá. E tem aquela resistência. Por exemplo, não gosta de, sei lá, gelatina de uva. Precisa. A dieta líquida já é um porre. Aí você vai tomar. A vida não tá fácil, né? Ainda vai forçar. Um pouquinho. Isso é uma coisa importante. Então, assim, dentre os líquidos que tem na dieta, você pode variar do jeito que você gosta. Tem paciente que sente falta do salgado, toma o caldo de manhã, no meio da tarde. Não precisa ser só em almoço e jantar. Ou o contrário, não consigo tomar o caldo porque me dá náusea. Troca pelas outras coisas, gente. Eu Pelo acho amor que de se eu Deus, tivesse que fazer cirurgia bariátrica e eu chegasse no consultório e me dessem a dieta líquida escrito água de coco, eu desistia da cirurgia. Você odeia. Não, eu não operaria. Se me falasse, tem que tomar água de coco, não opero. Simples então. assim. Então, a pessoa tem que ter essa sacada de conversar com a nutricionista e trazer também a sua própria realidade. Como eu não como carne, odeio isso, odeio aquilo, porque tem que ser um negócio que tem tua cara. Não dá pra ter uma orientação que não caiba pra você, né? Sim, sim. Eu sempre falo pro paciente que o paladar dele vai mudar, mas tem alguns gostos na vida que eles também não vão mudar. Então, não é pra se judiar nesse momento, não é pra você sofrer. É pra ser o mais leve possível, mas dentro da regra. Como é que é? Se não tá na lista, não arrisca. Isso. Vamos usar agora no consultório. E falando dessa questão da dieta pastosa, né? Esses pacientes já estão no momento que eles já voltaram ao trabalho, eles já estão no dia a dia da rotina deles e muitas vezes esses alimentos já estão fabricados, já estão prontos e tudo mais, eles podem vir para ajudar esse paciente em lanches e etc, né? Porque uma coisa é super difícil, na dieta pastosa, comer na rua é um desafio que, assim, o líquido é muito mais fácil. O líquido é mais fácil, o brando dá. O pastoso é uma janela, um buraco negro ali que você fala, gente, mas você vai no quê? Que ele vai pegar o purê? Mas aí tá cheio de manteiga esse purê, tá com creme de leite, você fica muito... A dieta pastosa, na minha opinião, é a dieta que te dá liberdade pra ir viver. Pra sair um pouquinho. Mas é a mais difícil de você ter independência. Você tem que levar de casa, né? É a mais difícil. E aí, papinhas assim, e aí isso aqui quebra um super galho. Até pelo tamanho. Isso é muito legal. Uma porçãozinha que cabe no paciente. Põe na bolsa, põe na mochila e vai. E tem 2 tamanhos, né? Esse aqui seria, para umas primeiras fases e aquele ali viraria um lanchinho ali, né? Exato. Ou a gente pode até juntar, né? Então eu preciso de proteína, eu coloco isso aqui num iogurte. Né? Que aí pega um iogurte 2 ingredientes que não tem nada adoçado e coloca junto. Então dá pra fazer variações aqui também. Eu já provei. E, gente, de fato é igual uma fruta raspadinha. Igual. E eu acho uma coisa legal porque... Verdade seja dita, hoje em dia cada vez menos a gente tem tempo para ir no supermercado toda semana, para ir na feira toda semana. Então, não é infrequente que a gente tenha no nosso cardápio, independente de bariátrico ou não, uma carência de muito micronutriente, porque a gente fica mais restrito, né? Não é toda casa que tem fruta para você comer de segunda a sexta. Às vezes na terça-feira acabou a fruta, acabou. E às vezes então, você tá uma sacada dessa, por exemplo. Exato. Né? Tá corrido, você vai pegar uma laranja. Exato. Uma mexerica, né? Abre a laranja no escritório, todo mundo só fica te olhando. Até porque a casca da mexerica fora. Nossa, nunca mais. E ela é muito difícil, que se machucar ela... Aí você tem uma banana, né? Enfim, tá mais prática. Quanto mais a gente tiver ferramentas como essa, que trazem para a pessoa a possibilidade de ter o micronutriente independente do estilo de vida de cada um. Exato. Porque vai ter a família que adora fazer uma feirinha.
Claro. Vai ter famílias como eu, né? E uma coisa que você também. gosta... Não Eu? gosto. A cara dela. Eu odeio. Eu gosto. E a Cíntia colocou na minha dieta 2 frutas por dia. Tenho quase conseguido, mas vou dar um exemplo. Eu moro sozinha. Como é que eu vou comprar uma variedade de frutas enorme? Vai estragar. E nesse calor, gente, compro um a pedacinho banana no dia seguinte tá preta. Tá cheia de mosquitinho já. E é muito legal que aqui, quando a gente vai ver, a gente tá na era dos rótulos, né? Que rótulos tem tudo, tem que ler e tem que ler mesmo. E aqui você vai ver, ó, ingredientes. Manzana, a Karina que gosta, espanholita. Manzana, traduza, Karina. Maçã. Muito obrigada. E pera, acho que é pera mesmo. Pera, né? pera. Pera. Então, Acho só que tem sim, isso. viu? Acho que pera, né? Só tem isso. Então, assim, ajuda muito, né, gente? Então, ajuda muito, de verdade. Até falando nisso, não é porque o alimento vem num potinho, ele é ruim. Né? Então a gente tem que ver o rótulo. Então, como você falou, quais são os ingredientes? Tem 2 ingredientes, são só as frutas. Né? Então, quanto menos ingredientes tiver na lista dos produtos, é melhor. E se você souber ler e saber o que é, melhor ainda. Se não for muito, se forem palavras estranhas, esquisitas, aí você já tenta cortar, entendeu? Então, assim, dá pra ter uma vida prática com os produtos. Tem muito produto bom hoje que a gente consegue comprar com uma durabilidade maior, que são saudáveis. Que a gente fica falando, como é que é? Descasque mais, desembale menos. Mas desembalar algumas coisas pode fazer bem também, né? Vale a pena. Por isso, mais uma vez, é importante não seguir grupos e achar que você consegue ser autossuficiente num Google ou no chat GPT pedindo sua dietinha. Nossa, total, né? Porque a tua nutricionista conhece o seu estilo de vida. Ela sabe a sua dificuldade. Então, talvez para uma pessoa isso aqui é salvação. Para uma outra, ela gosta de ter a fruta in natura. Então, a gente precisa identificar cadê a dificuldade daquela pessoa para trazer as ferramentas que são para ela, não é para o vizinho do lado, né? Sim. Então, acho que essa questão dos grupos e de muita informação superficial, ela desconstrói. Total. E com essa facilidade que as pessoas têm, né? Grupos de WhatsApp ou comunidades em várias mídias sociais, né? Etc. Isso foi tão bom, né? Porque tirou aquela questão que tinha, né? Todo conhecimento está dentro do médico, que está atrás de uma mesa de jaleco e estetoscópio, e eu sou o detentor de toda a informação e da sabedoria do planeta Terra. E que bom que hoje a gente consegue, né, falar isso na palma da nossa mão, do nosso celular e etc. Mas, mais uma vez, eu acho que já falamos sobre isso em tantos outros episódios, né? Mas procurem fontes que sejam realmente responsáveis. Exatamente. Entre em fontes como, por exemplo, as coisas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, as mídias sociais dos médicos que são credenciados da sociedade, que a gente sabe que fazem bariátrica de uma maneira concisa e responsável. Procurem nutricionistas que são especialistas em bariátrica, porque a gente vê uns grupinhos por aí, né, no Facebook, no Insta, no TikTok, sei lá, que realmente, eu fiz isso daqui, funcionou super. Legal, vou tentar hoje. Aí gente, eu já parei pra ver umas vezes, assim, realmente chega a ser assustador, porque não é somente uma dieta para perda de peso, é um pós-operatório de uma cirurgia que demanda também muita responsabilidade e expectativa desse paciente. Sim. Então, se ele procura uma informação de uma fonte, sei lá, de uma influencer X que operou e ela acha que ela é detentora da informação, poxa vida, às vezes aquilo foi bom para ela, mas quem disse que vai ser bom para você? Não, e outra coisa, na dieta líquida, como a Cíntia falou, existe uma coisa mais padrão, porque jejum gástrico é jejum gástrico, né? Não tem 3 opções. Mas num processo de emagrecimento, a quantidade calórica, o quanto aquela pessoa está emagrecendo dentro da expectativa ou não, e que modular um pouco o comportamento alimentar vai ajudar, e isso não está em livro nenhum, porque é só para aquela pessoa que serve. Não serve para o do lado. Então, se você não tem a sua nutricionista, periodicamente, eu vejo que muitas pessoas fazem a bariátrica, têm o medo do começo, aí eu tô com uma nutricionista especializada. Depois, 3º, 4º mês, eu começo a falar, cara, vida andou, hein? Tô muito bem. Eu dou conta, eu tô ótimo. Já tô sabendo ensinar. É isso aí. Né? Aí daqui a pouco, pra quê ir pra nutricionista? Não é? Tem muito paciente que vem na consulta de 15 dias e não volta nunca mais. Semana passada eu recebi uma paciente que falou que, doutora, eu priorizo proteína. Eu falei, tá bom, me conta um pouquinho o que você come. Ela come espetinho no jantar. Maravilhoso. Todo dia. Aí eu falei, mas você faz o espetinho? Não, eu vou na casa do espetinho. Aí eu pensei, uau. Mas tem uma saladinha junto? Não, é só espetinho, porque a prioridade é proteína. Então, quando entra o espetinho, não cabe mais nada. Uau! Então é isso. É a qualidade da carne, né? E ela tá saindo pelo mundo falando o quê? Batendo meta como proteína. O dono do adoro a cara da Ana. O dono do espetinho. Ela tem o cartãozinho de fidelidade. Você sabe que eu acho que eu te encaminhei isso. Eu recebi no Instagram assim. Eu postei
lá, outro dia que eu tava tomando café e que eu tava comendo uma fruta, acho que era uva, não sei. Ai, calórica. Ai, doutora, nossa, que bom que você pode comer fruta. A minha Nutri proibiu as frutas porque elas são muito calóricas e açucaradas. Eu não sabia nem o que responder. Eu falei, gente, o que que eu falo? Gente. Mandei pra Cintia, falei, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Me ajuda a te ajudar, moça. Responde, então, Cíntia, sobre isso. Vamos combinar. Era uma Nutri que se dizia especialista, mas aí a gente começa a questionar. Poxa, especialista onde? Quando? Como? Não, Sabe? gente, primeira coisa, não importa se ela é especialista ou não, uma nutricionista fala isso de fruta, pra mim, Dá medo, né? não dá. Então, o que a gente tem que pensar? Tem frutas que têm o índice glicêmico mais alto, menos alto, enfim. Só que, primeiro, quantas uvas essa pessoa vai conseguir comer? É a primeira coisa, gente. Vai comer 40 uvas? Não, vai comer lá 10 uvinhas. 10. Isso é uma porção de fruta. Tá tudo bem. É a fruta que você gosta. Legal, gente. Qual é o problema? Na dieta da Cintia tá escrito 10 uvas, não é pra comer que nem pipoca. Não é, então a gente faz aquelas congeladas. Coloca entre parênteses. Fica comendo, assim. 10 uvas. Juro, eu não tenho Tá maturidade escrito pra lá. isso. Você Não tem que separar. Eu também não, mas aí eu Tem separo só Isso, se eu levar então. o cacho já era. Não tenho Então, é Cíntia, tirar uma dúvida com você, que às vezes eu vejo quando os pacientes estão evoluindo a dieta, que é, a gente vê às vezes pacientes, muitas vezes aqueles que fizeram a gastrectomia vertical, né, que é a sleeve, que fica com dificuldade dessa questão da progressão da dieta, né, que entala e vomita, ou fala que passa mal, fica muito empapuçado e tal. Quais são as ferramentas que você ensina para o paciente para essa questão da intolerância, sabe? Dessa Sim. progressão. Então, da questão talvez de mastigação, de tempo, de jejum. O que você fala isso do ponto de vista prático? Às vezes é alguém que às vezes pode estar passando por isso hoje. O que você Sim. pode dar de orientação? Ó, o primeiro ponto é o seguinte: até a dieta pastosa vem para lembrar. O importante é mastigar até virar pastoso na boca. Acho que essa é a primeira dica que eu dou. O que é difícil fazer, né? Então, assim, se eu deixo as coisas virarem pastosas na boca, vai passar por esse estômago, vai ter uma digestão melhor, vai ser tranquilo. Segunda coisa, é comer devagar, que a gente sempre fala. Terceira coisa, garfos menores. Então, garfo de sobremesa, porque senão a gente também tende a dar uma garfada muito grande. Então, colocar menos comida na boca, porque você vai conseguir processar isso de uma forma melhor. E um ponto importante, às vezes, o mesmo alimento, uma carne, se é um bife, é muito difícil comer. Se é uma carne de panela, ela vai melhor. Se é um peito de frango ou uma sobrecoxa, tem diferença. Então, às vezes, o tipo de corte de carne, de preparo, também vai fazer diferença na digestão desse paciente. Porque pense num filé de frango grelhado. Ah, ele é menos calórico e tal. Só que ele vai esfriar, ele vai ressecar. Então, quando o paciente coloca na boca, aquilo cresce de uma forma que não deve ficar gostoso. É seco. A não. gente sabe que algumas pessoas têm que voltar com o prato por micro-ondas, É esquentar. porque a velocidade tem que ser lenta de tal maneira que às vezes no meio do prato esfriou. Exato. Então, imagina um bife grelhado, você esquentar no micro-ondas, vai ressecar ainda mais, então vai ficar mais difícil de você triturar. Então, brincar com tipos de preparos é importante. Legal. Então, eu sempre falo para o paciente, quando você vai comer o frango, não que você não possa comer o peito, mas você vai sentir que quando vai com a sobrecoxa, ela desce melhor, porque ela é mais úmida, ela tem mais gordura, então ela dissolve mais fácil. Entre um bife e uma carne cozida, a carne cozida tende a ir melhor. Então, isso também são coisas para ir treinando e ele ganhando essa confiança e entendendo esse novo formato do estômago. Não é só uma dieta, não é só compartilhar. Você vai fazer aquilo para aquela pessoa. O que eu falo assim, o papel da dieta vocês podem trocar, porque, gente, vocês trocam mesmo, entendeu? Mas essas informações que a gente dá, né, essas orientações, esse cuidado, a suplementação específica, isso não dá para ficar trocando. Eu até hoje tomo bronca quando eu vou lá. E eu devia, teoricamente, todo mundo acha que eu devia saber tudo da dieta. E não é assim, né? Porque quando é com você, imagina, tá, mas você comeu que horas isso? Ah, eu comi, tá. Não era, né? Esse aí não era essa hora. Era pra estar com isso, era pra estar com a proteína. Só isso não basta. Então, assim, vai muito além, gente. Não dá pra gente saber. E o desafio de quando... E até explicar, né? Primeiro, você explicar o que é uma dieta pastosa e o que é uma branda e quais são os desafios dessa transição também. Porque a gente falou da líquida para pastosa e agora da pastosa para branda. Tá. A pastosa é aquela consistência que a gente brinca de papinha de neném. Então, é um purê, uma sopa só batida, uma fruta amassada. Ela não é aquela coisa líquida, fluida. Ela é aquela que não cai da colher. Eu sempre dou esse exemplo. Então, é aquele purê que não cai da colher. Aquela sopa que gruda na colher e você consegue colocar na boca. Dessa,
para a primeira etapa, onde a gente começa com arroz, feijão, macarrão, pão e torrada. Comida de verdade. Comida, o primeiro momento da mastigação do paciente. Esse é um processo importante, porque ele no pastoso entende que já é um pouco mais difícil e mais pesado, e aí quando ele entra no pedaço, ele já entende o quanto ele precisa mastigar. Né? E essa é uma transição, é a mais difícil, porque do líquido para o pastoso é muito fácil. Agora, do pastoso para começar os pedaços é que o paciente vai realmente entender esse processo digestivo. Então, é aí que começam os desafios. Entendi. E a suplementação de whey, de creatina, essas suplementações, o quanto ela é importante, que fase que ela deve começar e o que o paciente tem que entender, porque a gente vê que é desafiador, né? Muitos têm por paladar, porque pesa mais, uma tendência a abandonar. Sim, né? sim. Tô fazendo tudo, mas o whey, nossa, não gosto. Né? Não gosto. Não gosto, enfim. Então, que fase que introduz para a maior parte dos protocolos e por que manter? Bom, o whey eu dou desde a alta hospitalar. Para mim, tem que ser o parceiro de vida. Eu falo, olha, ele tem que acompanhar a gente. Por quanto tempo? Durante todo o seu período de emagrecimento, pelo menos. Depois a gente avalia. Eu criei um slogan hoje que várias vezes eu falo, você vai tomar até a véspera de morrer, porque um dia não estraga a sua vida. Tô com esse slogan agora no consultório. Várias coisas eu falo. Maravilhoso. Não, até quando tem que malhar? Eu começo agora, às vezes a gente, por recorrência de obesidade, começa a usar algum análogo, aí a pessoa fala assim, mas eu vou usar o Ozempic por quanto tempo? Eu falei, até a véspera de morrer, porque um dia não vai ter problema. É meu slogan, dizer. Vou usar. Assim, eu acho que a proteína é uma coisa importante, a gente já falou isso de bater meta proteica, a importância da proteína. Então, desde a alta hospitalar, claro, com uma dose menor, e depois a gente vai subindo essa dose, né? Existem várias opções de whey isolado, então no começo eu gosto do isolado porque tem uma digestibilidade melhor, depois pode ser um concentrado. Então nada impede, por exemplo, o paciente acha que sempre tem que ser com leite, com 200 ml de leite ou de água. Não, você pode amassar uma banana e colocar ali, você pode fazer um creminho e jogar em cima de uma uva, por exemplo. Dá pra misturar? Dá pra misturar aqui. Então você pode fazer preparos, fazer ele mais grosso para tomar mais rápido. Então, são estratégias importantes para que o paciente consiga, porque você tem que tomar 2 doses de whey misturada em 200 ml, são 400 ml no dia dele. Não dá. Coitado, não sobra nem pra comer. Então, também a gente tem que trabalhar com isso. E a gente sabe que no começo o leite, às vezes, é difícil. Fermenta mais. Algumas pessoas podem dar um pouquinho de diarreia. Então, assim... É super comum até, não sei se vocês já viram isso, mas eu já tive algumas vezes, e que é a paciente, quando ela tá com o whey hidrolisado e passa pro concentrado, ou até quando começa a tomar leite, que é lá pelos 10 dias, né? Ela tem uma super dor de barriga, dá uma dor de barriga, cólica, dor de barriga, ela acha que os pontos estourou, meu Deus, me liga, eu tô indo pro hospital. Eu fico, mas você comeu alguma coisa? Doutora, eu tomei um café com leite hoje de manhã. Falei, é o leite. É o leite. Porque o leite distende mesmo, né? Ele pode distender, né? E muitas vezes é transitório. Foi a primeira, a segunda vez que tomou, depois... Não quer dizer que vai virar uma intolerante, né? Que também, muitas vezes, as pessoas as nutri já indicam leite zero lactose. Gente, mas você nem sabe se a pessoa tem uma intolerância. Não vai adaptar nunca, então, né? Assim, por quê? Então, acho que é importante a gente sentir a individualidade de cada um. Nem todo paciente operado vai ser intolerante à lactose. Entendi. Então, dá pra fazer esse jogo. Não consigo, eu tenho diarreia, eu tenho cólica no consumo. Então, a gente tem que trocar. Aí, o whey tem que ser um isolado. A gente vai mexendo nisso também. E importante a gente lembrar quando a gente fala, né? Já que o nosso tema aqui hoje é evolução de dieta, uma coisa importante é, primeiro, desmistificar a palavra dieta, né? E segundo, lembrar que as dietas são progressivas e todas, é uma coisa que o slogan que a Cíntia fala muito também, todas têm dia e hora para acabar, né? Então, por mais desafiador que cada evolução tenha lá a sua classe de desafios, mas elas têm todas dias e horas para acabarem, né? Então, muitas pacientes às vezes falam, ai, doutora, eu não aguento mais. Eu falo, calma que tá acabando. Força aí. Vamos lá, né? Então, acho que muito da nossa conversa de hoje, né, foi muito legal você trazer isso pra gente, quais são os desafios, porque quando a paciente e o paciente, ele já sabe o que ele vai enfrentar, ele também já sabe as armas que ele vai despender naquele momento, e também lembrar que, não, eu tô preparado, eu vou passar por isso, e tá tudo bem, porque vai chegar o dia da minha dieta geral lá pelos meus 2 meses, mais ou menos, e passou. E aí, vale lembrar que dieta geral não é comer qualquer coisa, né?
Opa. Então, assim, a gente faz a evolução de consistência, que são as chamadas dietas, mas eu cheguei na dieta geral, eu preciso finalmente fazer a tal da minha reeducação alimentar. Exatamente. As escolhas As são escolhas, importantes, né? então eu vou comer pouco porque eu tenho estômago menor, mas pouco do quê? Qual a qualidade que tá entrando aí? Isso é muito importante de ter pra vida. E a melhor consulta com a nutricionista é aquela que não tem papel de dieta, porque você já tá fazendo o que é certo. É isso, né? E uma coisa que eu vejo é que os pacientes têm muito medo. A Karina falou do dia, hora pra acabar. Todo mundo, a gente tem um episódio que fala de medo também, se você não viu, vai lá ver. Mas assim, todo mundo tem muito medo. Mas você faz o quê com esse seu medo? Ah, é porque eu tenho medo. Tá, e aí você vai não seguir a dieta líquida? É. O que você tá utilizando esse seu medo a seu favor? Em que momento, né? Você foi na Nutri? Poxa, eu vou evoluir pra pastosa. É assim que evolui? Como vai ser isso? Sim. Então eu vejo os pacientes todos com muito medo, mas não utilizando esse medo a seu favor. É. Nunca. Isso eu tenho batido muito nessa tecla também. E uma coisa que eu vejo a Cíntia falar que eu adoro é assim: ah, porque agora a dieta geral, meu estômago já cabe, Ana, já cabe isso. Tá, já cabe, mas assim, não é porque cabe que você vai colocar. É, exato. E quem escolhe o que por dentro é você. Eu falo que o estômago diminui, né? Então o tamanho do prato diminui, mas as escolhas são nossas. Exato. Então o que você põe nesse prato? É meio hambúrguer 3 vezes na semana? Você tá deixando de comer 3 refeições interessantes na sua semana, né? Então isso é uma coisa importante. E é o desafio para todo mundo, né? Quem não é operado tem que comer direito. Então não é uma questão de, eu sou operado ou não. Se eu sou operado, eu tenho cuidados a mais. Óbvio, porque eu tenho uma absorção, uma digestão diferente. Mas comer bem todo mundo precisa, fazer atividade física todo mundo precisa. Então acho que tem que tirar essa coisa de, é uma dieta, tem tempo para acabar. Não, é uma vida nova que vocês estão trazendo aí. E eu acho que um ponto que tem que ser batido é uma vida nova, mas que não curou uma doença. Exato. Porque a minha percepção é que existe uma força-tarefa ali de priorização da cirurgia e do controle da obesidade naquele primeiro ano, segundo ano de cirurgia. Mas a vida é vida, né? Então, vai acontecer um momento difícil, vai acontecer a bagunça na vida em que você perde um pouco o foco. Sim. E aí o que acontece é que normalmente, quando você está longe da equipe multidisciplinar, é muito mais fácil você reatar um hábito que às vezes te acompanhou 20, 30 anos, do que você, num momento de dificuldade, ficar fazendo o que você aprendeu há 2 anos. Exatamente. E aí, o que acontece é que quando eu mantenho a equipe multi, você está lá de 6 em 6 meses, com 5 anos de cirurgia, é mais fácil você perceber que aquilo deixou de ser o teu padrão adequado. Perfeito. Porque muito da recorrência da obesidade, eu acho que vem daí, da ideia de que tô magro, 1 ano, 2 anos, 3, você vai esquecendo da cirurgia. 3 anos. Só que aí deu um tropeço na vida. Sim. Mudei de emprego, agora já não tem mais hora de almoço, daqui a pouco eu vou ver, o lanchinho voltou. Então passei por um estresse, aí eu vou buscar aquele docinho. A gente vive um ambiente obesogênico. É mais fácil comer errado que comer certo. Com certeza. Isso é inegável. Se não tiver planejamento e propósito, é muito mais fácil e barato comer errado. E outra, né? O prazer no comer também. Então, se eu tô estressado, se eu tô passando por um momento difícil, se eu tive, sei lá, um divórcio, a tendência é buscar coisas que venham ser a comfort food. Exato. E o que vai ser? Não vai ser o arroz, feijão, enfim, vai ser um doce, vai ser um salgadinho, são essas coisas hiperpalatáveis. Então, isso que você falou de voltar com a equipe é importante, né? E não ter medo de voltar com a sua equipe. Eu acho que essa é uma coisa, vou voltar na Nutri, ela vai me dar bronca, vou voltar no meu cirurgião, eu engordei, ele vai me dar bronca. Nós trabalhamos com a obesidade, a gente sabe o desafio que é, né, manter um hábito, manter uma rotina, manter um peso. Então, nunca tenha medo de voltar com a sua equipe. Eu acho isso essencial. Eu acho que esse é um ponto crucial. E outro ponto crucial é essa hiperinformação de que proteína salva vidas. Porque me passa uma impressão, muitas vezes para o paciente, que carboidrato é filho do capeta. Se ele comer um carboidrato... Hoje tá muito engraçado. Gente, desculpa, mas a gente vai ter que fazer uns cortes desse episódio de frases de efeito. Carboidrato, capeta. Tem paciente que se botar arroz e feijão no prato da pessoa, ela levanta e sai correndo. Não dá. Porque ela vai ficar com medo. Mas isso vem de todas as dietas que a pessoa já fez na vida. Sempre se tira o carboidrato. E aí o que acontece? Quando essa pessoa não voa o solo, largou o nutricionista, fica só no espetinho. Só no frango. E ela esqueceu que carboidrato é vida
vida também, energia, né? Então, muitas vezes o paciente tem esse carbofobia, né? Porque toda dieta é zero carboidrato, porque o carboidrato é o vilão. Gente, acho que 2 colheres de sopa de arroz vai ser Cara, vilão. se eu fosse arroz e feijão, eu estaria na terapia. Porque porque ele é juntinho bom da vida, essencial, super funcional, mas que ele é achado como o terror da humanidade. Coitado. E o que eu falo para o paciente também eu vou comer proteína, sim, tem que priorizar a proteína. Só que o paciente faz o quê? Proteína e se couber come verdura e legumes. Mas cadê o carboidrato? Ah, não, o carboidrato não. Tá bom, se você não colocar a energia do carboidrato, essa proteína vai ter que virar energia no seu corpo, você tá perdendo ela. Então, ter porções de carboidratos, boas escolhas, na quantidade certa, é essencial também para o emagrecimento. E até pensar que a privação de carboidrato vai fazer com que você tenha uma adaptação metabólica que talvez atrapalhe o seu processo de emagrecimento, né? Então, eu acho que essas coisas que ficam na internet povoando o nosso universo aí, às vezes, terrorismo nutricional é complicado. Ajuda, mas tem algumas que atrapalham bastante. Verdade. É isso, né, gente? Acho que a gente conseguiu passar a mensagem. Lembrar que nem só quem é bariátrico, né? As papinhas de fruta da Galifresh podem ser um lanchinho para qualquer pessoa, mas que para o bariátrico ela tem uma aplicabilidade muito legal. Ela é bem interessante. Eu acho que vale a pena para o bariátrico em todas as fases, né? Do pastoso em diante, para a vida. Se a gente pensar em alguém que tem dificuldade de comer, uma disfagia. Então, assim, tem várias aplicabilidades para ela. Que não Idoso, exatamente. Enfim, muitas aplicabilidades. A gente está bem feliz com essa parceria. E a gente quer te agradecer, Cíntia. Foi incrível, como sempre. Aprendemos todas as vezes, aprendemos todos os dias aqui. E a gente queria agradecer a você que ficou com a gente. Até o próximo Pod Bari. Mas eu queria interromper só um minutinho, porque eu tive uma ideia. A gente podia fazer o seguinte: quem experimentar, compartilha com a gente no Insta Pod Bari. O que vocês acharam? Qual foi o sabor que vocês mais gostaram? Porque a gente já fez aqui um bolão entre nós, que cada uma preferiu. A gente já escolheu o sabor. Compartilha com a gente o que vocês acharam. Manda no direct que a gente vai ler e comentar com vocês. Até o próximo Pod Bari. Até. Vem com a gente.